Olá pessoal, nós vamos falar hoje de vetores de caracteres, também conhecidos como strings, e também vamos falar de matrizes de caracteres, né? Então, semelhante ao que nós vimos em vetores e matrizes numéricos, as, os vetores e matrizes de caracteres são muito parecidos, só com umas características a mais, né? Nós vamos ver já de cara no vetor a questão do elemento terminador do vetor, né, que não aparece nos vetores e matrizes numéricos, mas está presente nos vetores e matrizes de strings, né, de caracteres, tá ok? Então, nós vamos começar aqui com o nosso programa. Eu já comecei salvando esse programa aqui, então já vai ficar colorido aqui, porque eu já dei um nome para ele, se chama string.c, tá? E nós vamos colocar o nosso include da nossa biblioteca. Opa, faltou o hashtag include, tá? Da nossa biblioteca básica, std.io.h, que é a biblioteca de leitura e escrita, tá certo? Até para usar o printf eu preciso dela. Main, abre e fecha, né? E aqui estamos, então, já está colorido, porque nós começamos dessa forma. E nós começamos, então, na questão de strings, de vetores, né? No caso, o vetor de caracteres, declarando o tipo. E a declaração é exatamente igual como nós fizemos com vetores numéricos, né? Então, você declarava lá float, int e assim por diante, e nós temos agora o vetor um char. Tá? Então, por exemplo, eu vou chamar aqui char letras. Tá? Até vou, em vez de letras aqui, usar, por exemplo, as vogais. Vogais. Vou declarar um vetor chamado vogais. Char vogais. Né? Muito bem. Então, o que quais são os elementos do meu vetor? Eu vou separar eles, né? Então eu vou declarar e já vou informar os elementos do vetor. Por exemplo, eu vou colocar ele entre aspas simples, porque é caractere por caractere. Então, entre chaves, e é claro que eu não preciso colocar a dimensão, porque ele deduz a dimensão do vetor. Diferente também quando a gente faz declaração de uma matriz que tem duas dimensões. E daí a linguagem exige que você coloque aqui dentro dos colchetes a dimensão da matriz. Por quê? Porque, por exemplo, se você tem 18 elementos, eles podem ser rearranjados de diversas formas diferentes. Você pode ter uma matriz 2 por 9, uma matriz 9 por 2, ou uma matriz 3 por 6, ou 6 por 3. Então, é necessário você informar qual é o arranjo da matriz. Mas quando se trata de um vetor que tem apenas uma dimensão, você não precisa colocar ali que ele já abrange esses caracteres que estão aqui. Então, as vogais são A, E, I. Então, entre aspas simples, sempre que a gente tratar de vetores, são aspas simples. Tá? Daí nós temos o O e o U. Opa, faltou as aspas simples aqui. Então, os caracteres são colocados entre aspas simples. Se você não colocar aspas simples, o que ele interpreta? Ele interpreta variáveis. Né? Pode ter uma variável chamada A, pode ter uma variável chamada E. Ele não vai interpretar isso como elementos do vetor. E isso vai incorrer em erro. Né? Vários tipos de erro que vão aparecer em função disso. E quando você declara um vetor, você pode até terminar ele por aqui, mas ele ocupa um espaço a mais. Então, quantas vogais eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5 vogais, só que ele vai ocupar, esse vetor vai ocupar 6 posições. Por quê? Porque o último elemento, sempre em qualquer vetor de strings, seja ele declarado letra por letra, como nós estamos fazendo aqui, ou seja declarado em conjunto, ele tem um terminador que é o contrabarra zero. Então, um elemento especial que equivale ao line feed return, né? E esse contrabarra zero aqui, então, é um marcador de fim de vetor. Então você sempre tem esse elemento no final de um vetor de caracteres, tá certo? Você pode omiti-lo, muito bem, não vai ter problema nenhum, mas ele estará presente e ele ocupa espaço. Então, quando você reserva um espaço para a entrada de caracteres, tem que lembrar sempre de reservar um espaço para o terminador do vetor de caracteres. Sempre. Tá? Bom, o que mais que eu posso fazer? Eu posso declarar, então, dessa forma que está aqui, ou eu posso fazer uma declaração aqui, char, por exemplo, cidade. Tá?
e vou colocar aqui, então é um caractere que também estou declarando um tipo de variável tipo cidade aqui, onde eu vou colocar aqui, por exemplo, Curitiba. Tá? E ele também tem um terminador, só que quando eu declaro uma cadeia de caracteres, eu não preciso usar nem as chaves e nem caracteres simples, eu uso todos os caracteres juntos. Então, nessa palavra Curitiba, aqui está presente o terminador contra a barra zero. Portanto, Curitiba tem quantas letras? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tá? Eu tenho 8 letras, mas ele vai ocupar 9 posições, porque ele tem um terminador da string. Tá certo? Então vamos ver como é que funciona esse tipo de coisa. Vamos fazer um printf aqui para ver. Então eu já declarei os valores, criei 2 vetores, estou declarando os valores, e vou fazer um printf, então, para qual é o formato de saída que eu quero. Quando eu quero escrever todo o conjunto, né, eu coloco porcentagem S de string. Tá? Então, string, né? Então deixa eu colocar isso aqui, eu vou colocar aqui, isso aqui já é uma string. Então, string é um vetor de caracteres. Né? Então, porcentagem S é a formatação de strings. Né? Porcentagem C escreve apenas um caractere. Porcentagem S escreve a cadeia de caracteres. Né? Então, eu vou fazer uma porcentagem S e vou escrever qual cadeia de caracteres. Aí eu vou escrever as vogais. E vai aparecer tudo junto, então. Vogais. Ok? Então, vogais. Né? Eu preciso colocar colchetes? Não preciso, porque estou me referindo a um vetor. E isso aqui é muito interessante. Veja que né, eu não preciso colocar o colchetes aqui para me referenciar, porque eu já coloquei que o formato é de uma string, e que vogais, então, é uma cadeia de caracteres, ele já entendeu isso, e simplesmente um printf vogais sem o colchetes é o suficiente para você escrever as vogais, né, lado a lado, uma do lado da outra. Ele vai escrever todo esse vetorzinho aqui, que tem os elementos foram declarados em separados, mas se eu colocasse tudo entre aspas duplas, A, E, I, O, U, ele consideraria igual. Tá? Então vamos dar uma olhada aqui no printf, né, build and run, rodar o programa aqui, A, E, I, O, U. Né? Ele colocou aqui as vogais. Tá? Eu poderia até colocar aqui um printf antes, aqui, ó, printf, né, para ficar bonito e tal. Eu colocaria aqui, ó, vogais igual a, e daí vou colocar, né, daí vai aparecer, então se eu rodar o programa, só para, ele vai escrever as vogais uma da lado da outra. Então ele escreveu esse vetor aqui, que tem 6 elementos. Por quê? Porque tem um terminador contra a barra zero. Mas se eu não colocar esse terminador aqui, funciona? Funciona igual. Né? Ele vai incluir automaticamente esse elemento, vai ter 6 elementos. Então, A, E, I, O, U, ele vai escrever aqui, porque ele vai escrever um vetor. Então, build and run, né? E ele colocou um caractere especial aqui, porque ele tem, né, ele acabou, né, como eu não coloquei o terminador, ele acabou deixando um lixozinho ali. Né? Então ele não dá erro, mas o ideal é que você coloque um terminador da string, que é o contra barra zero. Quando você faz dessa forma aqui, já declara uma string, a gente vai ver que não precisa colocar o terminador. Ele assume, na verdade, que tem o terminador já nessa string aqui. Tá? Quando você declara elemento por elemento, é importante colocar o terminador da cadeia de caracteres, que é contra barra zero. Esse contra barra zero aqui se comporta como se fosse um único caractere. Ele é o terminador da string. Né? Então, se eu der um build and run, tá lá, a E, I, O, U sem nenhum lixo depois, porque ele encontrou o terminador da string. Então, vogais igual a E, I, O, U. Muito bem, mas eu quero fazer diferente agora. Eu quero escrever caractere por caractere. Né? Então, nós vamos fazer o seguinte. Em vez de fazer porcentagem S aqui, né, eu vou fazer um for. Claro que para fazer esse for eu vou declarar uma variável inteira, int i, tá? E vou escrever
Cara, letra por letra. Então, se eu quero fazer letra por letra, eu tenho que fazer um for aqui, ó. For i começando com 0. Enquanto o i for menor que... Quantos caracteres eu quero escrever? Tenho 5 caracteres. 1, 2, 3, 4, 5. E daí tem um terminador contra a barra 0. Então, mas começa a numeração, tenho 5 letras, então a numeração vai de 0 a 4. Tá? Então eu vou fazer aqui menor ou igual a 5, porque eu quero escrever o terminador também. Tá? E mais. Né? Então eu vou escrever aqui dessa forma. Vou colocar aqui, opa, faltou aqui colocar chave. Chave. Tá? Esse printf aqui vem para dentro. Tá? E em vez de escrever a string, o formato que eu quero escrever é de um caractere. E como eu vou escrever caractere por caractere, agora eu tenho que colocar aqui o i. Vejam que interessante como mudou a coisa. Quando eu escrevo vogais, ele assume que eu quero assumir, eu não preciso colocar a parte de colchetes. Por que não? Porque ele entendeu que era o vetor chamado, na hora que eu declarei, eu já declarei ele, né, como vetor, já coloquei elementos dentro e não precisei colocar a dimensão, porque ele deduziu a dimensão. Tá? Então foi declarado como um vetor chamado vogais. Só que agora eu quero escrever elemento por elemento né, do vetor vogais. E o que eu preciso fazer? Então associar um i, um índice aqui. Então eu vou escrever um caractere, então não é mais porcentagem S, é um porcentagem C. Eu quero escrever caractere por caractere desse vetor, certo? E vou, inclusive, para deixar bem claro que é caractere por caractere, vou deixar os espaços, vou deixar 3 espacinhos em branco entre uma vogal e outra. Então tudo aquilo que eu coloco na formatação, ele respeita. Se eu colocar espaço em branco aqui, ele vai respeitar e vai escrever separado uma letrinha da outra. Então vejam que interessante. Eu fiz um for com um índice i variando de 0, enquanto for menor ou igual a 5. Então ele vai pegar 6 elementos, porque né, eu tenho elemento 0, é a letra A, elemento 1, que é a letra E, elemento 2, que é a letra I, 3, 4, 5. Né? Então eu tenho 5 elementos. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, se eu fizer menor ou igual a 5, eu vou escrever, inclusive, esse aqui. Né? Então, a numeração começa em 0, sempre. Tá? Se você não usar o elemento 0, não interessa, ele vai, né, sempre vai ter um elemento 0. Você tem que deixar um espaço em branco no 0. Qualquer coisa desse tipo. Né? Então, eu tenho aqui o que? As vogais aqui. Ó. Então, porcentagem i, né, começando de 0 até enquanto for menor ou igual a 5, o quinto elemento, o elemento número 5 é o contra a barra 0, e ele vai escrever letra por letra, deixando 3 espaços em brancos aqui depois de cada letra. Né? Então vamos dar um build and run para a gente ver como é que funciona isso. Vogais A, E, I, O, U, deixou espaços em branco aqui e terminou, né, a execução. Então o que é interessante disso tudo? Né? O interessante disso tudo, que é diferente lá dos vetores de caracteres, né, vetores numéricos que nós vimos antes, é que você, quando você quer escrever apenas o vetor inteiro, você não precisa nem associar o colchete. Ele já entende que é uma string. Tipo Curitiba, é uma string. Né? Se eu fizer aqui, por exemplo, printf, eu não preciso printf. Tá? Qual é o formato? É uma porcentagem S de string. Tá? Então deixa eu ver aqui, depois que ele escreveu as vogais, eu quero quebrar 2 linhas para ele não grudar. Tá? Então deixa eu até colocar aqui, opa. Será que eu liguei um negócio que eu não devia aqui? Liguei. Liguei a tecla insert, que eu, na minha digitação, acabei desligando o negócio. Então, printf, então vamos colocar aqui o seguinte. Eu vou fazer aqui um printf contra barra n, vou dar 2 quebras de linha, contra barra n, ok, ponto e vírgula, tá? Então isso aqui são quebras de linha, tá? E aqui eu vou fazer um printf, estou matando o negócio aqui, o que está acontecendo? Estou com o insert ligado aqui.
Às vezes quando a gente liga as teclas aqui, na hora de digitar a gente aperta coisa que não deve, daí já fica meio confuso. Eu vou escrever agora a cidade de Curitiba. Então eu vou colocar aqui, então _n, _n, eu vou colocar aqui Curitiba, cidade igual a, e vou colocar aqui então um printf da cidade, né? Que é uma string, é um conjunto de caracteres. Então, é porcentagem C. Quando eu não quero escrever letra por letra, porcentagem C é para escrever letra por letra. Quando eu quero escrever a cadeia toda, é porcentagem S, de string, né? Então, o que eu vou escrever? O nome da cidade, tá? Aqui, então tá aqui, ó, cidade. É a variável cidade. Cadê o par de colchetes? Não precisa. Ele subentende que cidade é uma string, uma cadeia de caracteres. E você não precisa colocar o par de colchetes aqui, nem vazio e nem cheio. Na verdade, você pode mandar ele escrever um elemento específico da cidade, se você colocar, por exemplo, porcentagem, né? Se colocar aqui o elemento, você vai escrever um elemento específico. Quando você não coloca nem dimensão, nem nada disso, ele entende que você quer escrever a string inteira. Tá certo? Então você pode escrever a string inteira, ou você pode escrever um elemento, né? Mas vejam que interessante. Então, na hora de declarar, é importante colocar um par de colchetes, para ele saber que se trata de uma string, né? E você já associou um valor a ela. Eu não estou fazendo aqui um scanf, estou associando um valor a essa string. Na hora de escrever, você não precisa mais, isso aqui é só na declaração. Ele já entendeu que se trata de uma string, que é uma cadeia de caracteres, que tem um espaço multidimensional. É unidimensional, né? Porque ele é vetor, é unidimensional. Então é um vetor unidimensional, ele já sabe que é um vetor, e você não precisa colocar os colchetes aqui na hora de escrever, né? Então é só dar build and run, né? Tá lá, cidade igual a Curitiba, tá lá. Entendeu muito bem, né? Você não precisa colocar par de colchetes, e ele escreveu aqui que a cidade é igual a Curitiba, né? Então nós temos uma característica muito interessante na questão de strings, que tem o terminador, né? Então vendo aqui, tem o terminador. Então sempre que você colocar, por exemplo, vou fazer uma leitura de uma variável, algo parecido, tem que colocar um espaço a mais para o terminador do caractere. Então, por exemplo, vamos supor que você queira construir uma espécie de formulário na web, algum programa que vai ler os dados né, que o usuário vai digitar na tela, e você vai ler, por exemplo, uma variável nome, né? E nome normalmente tem em torno de 60 caracteres, até que o pessoal deixa, meio exagerado, mas se você quiser usar realmente os 60 caracteres, você tem que reservar 61 de espaço. Lembrando que o terminador ocupa um espaço. Então, um espaço útil, 60, e tem mais um terminador da string que ocupa espaço também, e você tem que colocar, então, um valor a mais para esse tipo de situação, né? Então, é o caso, por exemplo, de nós fazermos um novo programa agora. Então, vou até colocar aqui, vamos ler uma variável qualquer aqui. Então, o que nós vamos colocar aqui? Vamos pegar a variável nome mesmo, tá? Char nome. Só que em vez de declarar nome, agora eu vou reservar um espaço. Quantos caracteres você quer para o nome? Bom, vou fazer o seguinte, não vamos exagerar, porque senão fica complicado, né? Nós vamos reservar aqui 10 espaços para o nome. Tá? Então eu posso digitar nome de até 9 caracteres, porque ele vai truncar, né? Então eu vou fazer aqui um char nome e vou fazer um printf do nome, tá? Então char nome, eu vou fazer um scanf do nome, tá? E daí é um nome simples, então. Eu vou fazer um scanf de um nome simples, tá? Então char nome 10 posições, tá? E vou fazer aqui então um printf, tá? Contra barra N, para pular duas linhas. Então aqui são quebras de linha. Opa, até exagerei aqui. Aqui que são quebras de linha, né? Aqui são quebras de linha. Lá tem a cidade só. Então aqui são quebras de linha. Vou quebrar duas linhas e vou pedir então para o usuário digitar o nome. Printf, tá? Informe
o seu nome. Vou colocar aqui, dessa forma aqui. Então, eu quero que ele escreva essa frase aqui, e vou fazer em seguida um printf, aliás, um scanf, desculpe, né? Um scanf, para ler o nome da pessoa. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um porcentagem. Qual é o formato de leitura? Um porcentagem S, uma string. Tá? O que eu vou ler? A variável nome. Preciso colocar o colchetes? Não. Na hora que eu declarei lá em cima, ele já subentendeu que se trata de um vetor. Está aqui, ó. Eu reservei 10 posições. Então eu vou ler apenas nome aqui, que já é o formato string. Né? Vejam, vai ter situações que nós vamos ter que colocar o colchete. Quando eu tenho vários nomes, eu tenho uma matriz, então, de caracteres. Né? Então, quando eu tenho apenas uma string, é apenas um vetor, eu não preciso colocar o par de colchetes aqui nem nada. Ele já entende que nome é uma variável do tipo string, né? Que tem vários caracteres. Tá? Então, eu vou ler o nome, tá? E vou pular mais 2 linhas e vou informar. Então, eu vou pegar aqui mais um printf, quebras de linha. Então, ele leu aqui o nome. E eu vou escrever aqui, por exemplo, mensagem printf, seja bem-vindo. E o nome da pessoa, porcentagem S, tá? E vou colocar aqui, né, depois no finalzinho, contra barra N, para pular. Eu vou colocar aqui um ponto de exclamação, né, para a pessoa, né, seja bem-vindo, fulano de tal, né? E vou colocar aqui, por exemplo, o nome que eu acabei de ler, né? E nós vamos fazer até o teste, então, de colocar mais caracteres do que deveria. Vamos ver que ele vai truncar, porque ele reservou 10 espaços, mas ele vai ter, né, realmente, como útil, 9 espaços. Né? Então, sempre ocupa um espaço a mais, né, por causa do terminador. Então, aí vamos nós. Build and Run. Então, tá aí, as vogais são aquela ali, cidade de Curitiba, informe seu nome. Muito bem, então eu vou colocar aqui meu nome, Luiz, né? Tem 4 caracteres, sem problema nenhum. Seja bem-vindo, Luiz. Tá lá, ó, colocou lá, né? Esse espaço em branco que ele colocou aqui é porque eu mandei colocar um espaço em branco aqui. Né? Se eu não quiser colocar espaço em branco, ele vai colocar o ponto de exclamação logo em seguida. Build and Run, de volta. Luiz, né? Seja bem-vindo, Luiz. Né? Muito bem. Vamos rodar de novo agora. Vou colocar meu sobrenome aqui, Pelisson. Então, quantos caracteres eu tenho? 2, 4, 6, 8 caracteres. Vai dar certinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vai dar certinho porque, né, não truncou. Seja bem-vindo, Pelisson. Certo? Agora eu vou colocar um nome bem comprido aqui para ver o que acontece. Vai estourar o campo aqui. Vamos estourar o campo. Tá? Então, informe seu nome. Epaminondas. Epaminondas tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Passou de 10 caracteres. Tá? Então, e ele conseguiu ler ainda por cima. Bem-vindo Epaminondas, na verdade. Apesar de eu ter reservado o nome Epaminondas, né? Ele acabou conseguindo. O C está melhorando, né, nesse ponto. Até conseguiu colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 caracteres. Ele atravessou e ainda conseguiu escrever Epaminondas aqui. Né? Tá. Bom, de qualquer forma, eu extrapolei o campo reservado. Eu reservei 10 de caracteres, né, 10 caracteres, e ele extrapolou. Isso pode dar problema, não deu problema aqui, mas pode dar problema, né, em outros programas. Ok? Bom, então nós temos aqui, né, vamos colocar agora um pouquinho mais, né, de caracteres aqui. Vamos colocar aqui uns 20 caracteres. Tá? Então, 20 caracteres para o nome. Ele vai digitar o nome. Seja bem-vindo. Tá? E eu vou colocar agora meu nome completo. Tá? Então, aí vamos nós. Então, Build and Run. Né?
Informe seu nome. Luiz, tem 4, 5, com espaço em branco. Augusto, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá? Luiz Augusto Pelisson. Tá? Daí passou de 20, né, eu acho. Tinha que ter colocado uns 30 caracteres aí. Mas tudo bem. Vamos usar o nome. Seja bem-vindo, Luiz. E aí, cadê o resto do nome? Né? Bom, então, para uma coisa simples serve, mas se eu quisesse o nome completo, cadê o resto do nome? Ele truncou. Então é o seguinte, quando você faz um scanf, ele só lê até o espaço em branco. Tá? Por exemplo, se eu colocasse aqui Maria Amélia, qualquer coisa desse tipo, né? Então vamos colocar aqui, Maria Letícia. Bem-vindo, Maria. Né? Então ele não colocou Maria Letícia. Então ele sempre, quando você faz o scanf, ele consegue ler até o espaço em branco. Tudo que está depois do espaço em branco é desprezado. Tá? Então o scanf funciona dessa forma. Né? Bom, então, e se eu quisesse ler um nome completo, né, fosse ler uma frase, um texto, algo parecido, como é que eu faria se eu quisesse, por exemplo, ler um nome que fosse um nome composto, tipo Maria Letícia, Maria Cláudia, qualquer coisa desse tipo, né, como é que eu teria que fazer? Então não dá para usar o scanf. Você vai ter que usar uma outra função de string, tá? Vai funcionar aqui isso está na nossa apostila da professora Miriam. Até vou ver rapidamente aqui com vocês qual a página da apostila, né? É uma outra função, a gente vai usar um outro comando para fazer a leitura. Tá? Deixa eu até pegar aqui a DNP. Linguagem C. Linguagem C. Aí vamos nós. Deixa eu pegar aqui e compartilhar com vocês. Então, monitor. Então, o que nós temos aqui? Vamos dar uma olhadinha, está lá para frente isso aqui. Bom, vamos colocar aqui gets. Não sei se ele achou esse get, tipo básicos de C. Não achou. Deixa eu, em vez de 169, eu vou colocar 100% aqui. Depois eu aumento de volta. Vai mais rápido assim. Funções de biblioteca. Funções. Então, aqui passamos do ponto. Então nós estamos falando de matrizes numéricas, matrizes de strings. Aqui que nós estamos. Tá? E tem uma funçãozinha chamada gets. Tá? Então o gets significa getString. Né? Então você pode fazer essa leitura. Tem uma coisa muito interessante para falar sobre o gets, né? Então, matriz de string, deixa eu ver se ela usou gets antes aqui. Matrizes numéricas. Ela está declarando, isso aqui está na página 35 da nossa apostila, que está disponível para vocês fazerem download no Moodle. Né? Essa apostila é bem explicadinha, eu gosto bastante dela, tenho seguido ela há muito tempo já. Tem sido um sucesso realmente. A professora Miriam caprichou aqui. Então nós temos aqui o gets, por exemplo, né? Ele está lendo aqui funções. Então, para ler um nome, né, você pode usar, além do scanf, usar uma função chamada getString, que só serve para ler string. Se fosse para ler número, não daria certo. Tá? A menos que os números fossem tratados como caracteres. Que, claro, a gente pode tratar números, por exemplo, o 7 aqui, ó, 7 de setembro, né, o 7 está nesse vetor aqui, chamado endereço, né, que tem 2 linhas e 21 posições. Ela declarou aqui a posição. Né? Daí, como é uma matriz de caracteres, daí você tem que dizer as duas dimensões, porque como nós comentamos no início desse vídeo, você tem várias possibilidades de arranjo. Então, quando não é só um vetor, você tem que colocar as dimensões porque tem que especificar as possibilidades de arranjo. Né?
Então, mais ou menos isso aqui, ó, o terminador contra a barra zero que ela está colocando aqui, né? Então, o terminador contra a barra zero, está lá, ó, contra a barra zero, é o terminador da string, tá? Então, cada linha da matriz deve terminar com um caractere nulo, né? Tudo bem, é uma matriz de strings. E tem uma função de leitura que está aqui na página 37, então, aparece aqui na 37, depois a gente vai comentar aqui, tem uma função chamada gets. Deixa eu ver se ela fala especificamente da função gets em algum momento aqui. Gets está aqui para cima, então, vetores de caracteres, gets. Gets está aqui, ó, né? Ou scanf porcentagem string. Então, get string, né? Tá? Então, está na página 31, ela começa a falar do gets aqui na página 31, né? Então, ela declara aqui, ela coloca a porcentagem C para ler um caractere, e assim por diante. Tá certo? Muito bem. Então, a função gets, ela está relacionada a string. Né? Deixa eu até voltar aqui, opa. GetString, ok. Deixa eu pegar aqui o meu. Vamos voltar aqui para o programa. Aqui. Ok. Então, gets, na verdade, faz a leitura de uma string por completo. Seja bem-vindo, né? Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos pedir para o cara digitar seu nome. Tá? Então, nós vamos fazer o seguinte. Então, em vez de scanf, né? Eu vou colocar aqui comentário no scanf para desativá-lo. Tá? E vou usar uma função chamada gets. Só que a gets tem uma... Gets o quê? Nome. Eu vou ler o nome. Né? Ele tem uma característica interessante, né? E que deve ser considerada bastante. Ele não funciona no Linux. Aliás, o Linux reclama da função gets. Ele tem uma mensagem um pouco estranha, na verdade. Diz que a função gets é uma função que foi deprecada, que ela oferece risco à segurança, inclusive porque alguns hackers utilizam dessa falha, né, do compilador, né, da linguagem C, para colocar strings enormes, e uma maneira de fazer ataques a computadores, né, invadir, colocar strings exagerados que incorrem em erro, e eles acabam tendo acesso ao programa, né, então gera um código de erro quando se estoura o campo, né, invade outros espaços de caracteres, e o gets não tem uma restrição se você digitar mais caracteres do que você reservou, se ele digitar mais do que 20 caracteres, ele vai invadir o campo de outras variáveis. Então, no Linux, eu estou usando aqui o gets no C, ele não vai reclamar, tá? Mas o mesmo code blocks lá no Linux vai dizer que a função gets não pode ser usada. Então, nós vamos usar depois o fgets, que tem uma característica um pouco diferente. Tá? Então, eu vou ler o nome todo aqui, e ele vai escrever o nome todo, o nome composto. Então, a diferença entre o scanf e o gets é que o scanf para a leitura, ele interrompe a leitura quando ele encontra um espaço em branco. E o gets não. Né? Vamos dar um builder run aqui para a gente ver. Né? Então, informe seu nome. Luiz Augusto. Bem-vindo, Luiz Augusto. Ele pegou a string inteira, diferente do scanf que a gente tinha feito antes, que eu coloquei agora como comentário. Eu desativei a linha colocando como comentário. Né, coloquei como comentário, então eu fiz um gets no nome. Se eu pegar de novo aqui e colocar outro nome, né, informe seu nome. Por exemplo, Maria Letícia. Né, tá aqui, Maria Letícia, bem-vinda, Maria Letícia. Teria que ser bem-vinda, né, Maria Letícia, mas tudo bem. Tá certo? Tá aqui. Então, ele colocou aqui o nome por completo, ele não para de ler os caracteres, então o gets permite fazer uma leitura mais completa, só que tem um inconveniente que no Linux ele vai reclamar e não vai deixar usar essa função, porque ela deixa estourar o nome.
Então vamos colocar um nome bem comprido aqui. Vamos colocar aqui um nome com uma série de caracteres aqui. Vou colocar aqui um monte de A. 3 linhas de A. Tá? E ele estourou lá. Aqui, ó, deu erro. String.exe parou de funcionar. Eu consegui causar um erro. São tipos, esses tipos de coisas fazem. Então tá aqui, ó, string.h parou de funcionar. Espero que esteja aparecendo isso aqui na tela. Deixa eu até conferir aqui. Ó, essa janelinha que tá aqui, né? Essa janelinha aqui que eu estou manipulando, ela parou de funcionar. Eu detonei o programa. Eu estourei o campo, né? Então, esse tipo de erro que o Linux evita, né? Então, por isso que a função gets não é permitida no Linux. Tá certo? Então, nós encerramos nosso vídeo por aqui. Vamos continuar no próximo vídeo falando de strings, de matrizes de strings, né? E espero que, se vocês tiverem qualquer dúvida, basta entrar em contato pelo e-mail ou mandar mensagem, conforme nós tínhamos combinado. Então, até o próximo vídeo. E obrigado, pessoal.